hoje, na quarta edição do programa Elas por Elas, nós temos uma convidada muito especial, a Fábio Giacomin, vice-prefeita da cidade de Dois Lajados, município vizinho. E hoje a gente vai ter uma pauta muito especial, muito importante. Nós vamos falar de mulher na política. E nada melhor do que a gente trazer a Fábio para a gente bater esse bate-papo. É um prazer, Fábio, ter você aqui nos estúdios da Rádio Aurora. Prazer é todo meu. Estar aqui para falar desse assunto num programa inovador. Primeiramente, parabenizar vocês, né? Porque é muito importante a gente ter esse espaço para poder falar das nossas vidas, das nossas carreiras, do nosso dia a dia. Então, esse é um espaço que, com certeza, nós, mulheres, vamos dar voz à nossa vida, né? Então, parabéns pelo programa. Estou muito feliz por poder estar aqui. Fábio, a gente falava antes nos bastidores sobre a mulher na política, que parece que é algo que já é, assim, muito comum. E aí nós começamos a pensar, quem está na política, no executivo aqui na nossa região? Vamos citar alguns nomes, e aí os nomes ficam cada vez mais escassos. Na prática, no legislativo a gente tem mais, mas no executivo a gente tem poucas mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória política e o que te levou até esse cargo tão importante em Dois Lajados? E parabéns também a Dois Lajados por abrir esse espaço às mulheres, né? Porque é um pioneirismo, são poucas, infelizmente. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu comecei muito cedo na política, já com 15, 16 anos eu já militava. Eu entrei num partido político, né, e comecei a militar desde jovem. Com 19 anos eu fui eleita pela primeira vez vereadora. 19 anos? Com 19 anos, sim. E já no meu primeiro mandato eu assumi e eu fui pioneira, né, no município, a presidência da Câmara. Então eu estive por um tempo na presidência da Câmara no meu primeiro mandato e depois eu fui eleita por mais 2 vezes. Então foram 3 mandatos como vereadora e 2 mandatos como presidente da Câmara. Então eu tive essa experiência que foi muito importante para minha vida política, né? E todas as vezes que eu assumi como vereadora, eu era a única mulher na Câmara, né? E um dado muito importante no Brasil, nós temos 17% das câmaras municipais que não têm representatividade feminina, né? E no mundo, 24% dos cargos são ocupados por mulheres. É muito baixo essa porcentagem no mundo. E quando se trata do Brasil, baixa para 15%. Nossa. Então, nós mulheres, assim, a gente avançou bastante, né? Avançou bastante na questão de representatividade, mas ainda nós temos muito que melhorar. Então, voltando à minha questão, aí eu fui eleita 3 vezes vereadora, depois eu assumi Secretaria da Saúde, por 3 vezes eu assumi, depois saí, depois voltei, depois saí, depois voltei de novo na Secretaria da Saúde. Aí depois eu tive a oportunidade de concorrer como vice-prefeito junto com o Thiago. Então a gente foi eleito e depois então concorremos à reeleição e fomos eleitos novamente. Então hoje eu estou na condição de vice junto com o Thiago e nas férias dele então eu tenho a oportunidade de assumir como prefeita da cidade. Inclusive segunda-feira ele entra de férias, né? Aí eu assumo como prefeita. E é muito importante para mim, para a comunidade, né? Porque a mulher traz essa questão da sensibilidade na política, né? Então, a gente não quer ser melhor do que os homens. A gente é diferente dos homens, né? Eu sempre digo, né, que a igualdade, a gente não tem como ser igual ao Não. outro, a gente tem que aproveitar as diferenças para crescermos juntos, né? Sim. Mas a gente fala dessa igualdade em questão até mesmo de números de representatividade, né? Nós temos como exemplo Guaporé. Hoje nós temos, por exemplo, no Legislativo, 11 vereadores no total e 2 mulheres são representantes do povo, né? Sim, é uma vitória, temos mulheres lá dentro, mas são 2 mulheres e 9 homens. Ainda temos uma batalha muito grande pela frente, né? Como mulher, Fábio, como tu te sente em algum momento? Sentiu alguma dificuldade? Enfrentou algum problema por ser uma mulher na política? Na verdade, a gente percebe, assim, eu sempre tive muito apoio da minha família, isso foi sempre muito importante e fundamental. Todas as decisões que eu tomei a nível de política, eu sempre fui muito apoiada pela minha família. Troquei de partido, minha família apoiou. Corri o risco de perder meu mandato, porque eu troquei de partido fora da janela, minha família apoiou. Então, assim, ó,
sempre eu tive o apoio incondicional dos meus pais, das minhas irmãs. Então, assim, isso é fundamental para a mulher estar na política, o apoio da família. Porque, assim, conciliar a vida pública com a vida privada é um dos entraves que a mulher enfrenta na política. Para o homem é muito mais fácil. A mulher vai ser mãe e vai conciliar com uma questão política. A gente tem muitos compromissos na política, né? Então, assim, é complicado. Para o homem é diferente, né? Então, assim, tem essa questão. E eu acho que é uma das questões que faz com que a mulher não pegue gosto pela política, não se lance na política. É essa questão da vida privada, né? E uma das questões também é o apoio financeiro, né? A mulher acaba não tendo apoio financeiro, apoio material que precisa do próprio partido. A gente enfrenta isso do próprio partido, né? Então, assim, para o homem sempre é muito mais fácil a questão financeira, a questão material, né? Então, depois que surgiu a lei das cotas, ficou um pouquinho melhor. Mas mesmo assim a gente sabe que existem muitas laranjas, né? Tipo, vai para preencher vaga, Muita né? gente se aproveita disso, só coloca lá o nome, não é o próprio partido, eu Com digo. certeza. Só para preencher números, mas na verdade apostar naquela mulher, né, incentivá-la e financeiramente apoiá-la em campanha, daí já são outros 500. Sim, e é uma questão muito cultural também, porque assim, ó, a mulher não é incentivada para participar da política, porque assim, a questão cultural é que é um terreno para homens, a política é um terreno para homens, né? Porque é tudo muito recente. A mulher só teve direito a votar em 1934. São só 87 anos que a gente vota, né? No tempo da minha Tem mulheres que falecida nem avó, votaram, não não podiam votar. votaram. Tem Exatamente. mulheres que hoje estão vivas e não votavam, né? Então é muito recente essa questão, né? Então, assim, a gente enfrenta, sim, dificuldades e a prova disso tá aí, né? Como vocês falaram, se a gente pegar na região, no executivo, a gente tem dificuldade para encontrar mulheres que hoje estão no executivo, né? No legislativo está avançando, essa questão está avançando um pouquinho mais. Mas se eu falar do meu município, todas as vezes que eu concorri, eu era a única mulher, né, que tinha uma vaga na Câmara de Vereadores. E a gente vê mulheres, às vezes, no executivo, nas secretarias, por exemplo, né? São quase sempre as mesmas secretarias que são destinadas às mulheres. Educação, saúde. Então, alguns espaços a gente ainda não conquistou esse espaço, a gente ainda não chegou, né? Como, por exemplo, agricultura, Uhum. obras. E sim, temos mulheres qualificadas que podem sim também exercer esses cargos, né, Fabi? Sim, até ontem eu conversava com o Sandro, que ele trabalha na assessoria do deputado Covatti, né? E aí a Silvana Covatti, deputada, né? Que é um grande nome da política. Que é um grande nome da política, ela é a secretária da Agricultura hoje, né? E aí nós conversávamos sobre a questão do preconceito, como ela enfrentou no início o preconceito, a questão de tratar com o pessoal do agronegócio, né? Que eles tinham um pé atrás, né? Mas uma mulher assumindo a Secretaria da Agricultura no Imagina uma mulher Estado. numa secretaria de obras, encontrando uma Uhum. equipe numa secretaria de obras, como ia ser difícil ela conquistar O essa equipe, espaço. né? Sim. Uhum. Infelizmente ainda tem disso. Mas assim, ó, não duvidem da capacidade É da preciso mulher. coragem. É preciso coragem. Vamos falar um pouquinho da história política dos nossos municípios. Se a gente pensar, cada eleição, as pessoas se perguntam: nossa, será que vai inovar? Será que vai ter alguém que vai vir, né, para a gente mudar a história, um nome novo? Só que nos partidos políticos, eu sempre digo que a gente ainda tem grandes caciques, que são os nomes tradicionais. Para criar novos nomes, a gente precisa incentivar desde cedo. Está se fazendo algum tipo de trabalho nos partidos, na base partidária, para que mulheres e homens também jovens possam crescer ou ainda é muito difícil? A política gira em torno de alguns nomes na nossa região, na cidade. Dois Lajados inovou, porque a juventude também assumiu, né? Mas tem que quebrar um paradigma. Sim, eu acho que com a eleição nossa do Thiago, né, eu acho que se quebrou um paradigma muito grande no município de Dois Lajados. Eu falo de Dois Lajados porque é o meu município e eu tenho conhecimento de causa, né? Eu acredito que teve uma renovação muito grande, uma inovação muito grande na forma também de fazer gestão, na forma de administrar, na forma, né, de conduzir
o município, e eu acho que com isso tem incentivado muito pessoas jovens, né? Falando do meu partido, hoje nós temos muitos jovens no meu partido, Que né? bom, né? Que Nós bom. temos muitos jovens no meu partido, e isso é muito importante. Agora, se nós pegarmos uma geração, por exemplo, eu falo da minha sobrinha que tem 16 anos, se nós pegarmos a geração da minha sobrinha, é um pouco difícil a gente falar de política com eles, né? A impressão que dá é que eles têm um desinteresse muito grande. E eles vão ser o futuro na política, né? Daí eu já fico um pouquinho mais preocupada. Eu falo de jovens na política na faixa etária dos 30 para cima. Esses eu vejo que eles estão com um compromisso maior, temos filiados, eles participam de reuniões, né? Agora, se a gente pegar uma geração mais para trás, né, desses adolescentes, assim, não. Tu tenta falar, sabe? A própria questão deles terem que votar, eles não estão interessados, né? Pode ser que seja cedo demais? Pode ser que seja cedo demais. Mas eu, com essa idade, eu já estava bem envolvida, né? E tinha pessoas mais envolvidas naquela época. Então, assim, me preocupa um pouco. Eu confesso que me preocupa um pouco, porque são eles lá na frente que serão os nossos próximos candidatos, né? Os nossos próximos gestores, né? Então, eu não sei como é que vai ser essa geração, Michi. Não sei, não saberia te dizer. Hoje a gente vê jovens, adultos e até mesmo algumas pessoas idosas perderem esse interesse na política, porque hoje a gente vê muitos extremos, né? Hoje nós não temos. É difícil você ter um diálogo. Claro, são pessoas e pessoas, mas é muito difícil você conversar sobre política sem você se indispor, sem você ser rotulado. Se eu faço algo, eu estou torcendo, eu defendo somente este lado, somente esta opinião, ou se eu faço algo diferente, é o oposto, né, Fábio? Sim. Esses extremos, às vezes, dificultam os diálogos, as conversas, e muitas pessoas acabam perdendo o interesse, né? Eu vejo por mim, às vezes, abro as redes sociais, as pessoas, hoje tudo é muito politizado, né? Todas as questões são levadas para o lado político. A gente vê a pandemia hoje, né? Uhum. Foi muito politizada Politizada também. foi, ainda é, e ainda está sendo. A cada novo capítulo a gente vê uma nova novela de política. Como a gente convencer esses jovens, essas pessoas a se envolverem mais na política e sim divulgarem, darem as suas opiniões, mas sem violência, sem agressividade, respeitando a opinião do outro, para que a gente minimize esses extremos, né? Esse 8 ou 80. Sim. Eu acho que tem que partir muito de nós que estamos na política também, isso, né? Porque nós hoje somos o exemplo para eles, né? E eu posso dizer que eu acho que parte do sucesso que eu tive de sempre ser eleita, todas as vezes que eu concorri, eu fui eleita, foi porque eu nunca fui radical, sabe? Eu nunca fui radical nos meus posicionamentos. Se eu tive que voltar atrás nas minhas opiniões, eu voltei atrás sem problema nenhum. Na hora de aprovar projetos para o município, se eram projetos bons, eu aprovava, não importava o partido. E assim, eu acho que esse é o caminho, né? Então, eu acho que primeiro tem que partir hoje de quem está no poder de dar o exemplo, né? Infelizmente, a gente sabe que nem todos pensam assim, né? A gente tem hoje pessoas que assumem cadeiras na Câmara de Vereadores que são totalmente extremistas, né? E a gente vê, tu mesmo falou agora, né? Que tem esses extremos e eles são prejudiciais. Parece que o Brasil está dividido entre bolsonaristas e lulistas e não existe nada além disso. Nada além E disso. todo o assunto em política acaba indo para um desses extremos. Infelizmente, não é assim. E isso é muito prejudicial. Isso é muito prejudicial para a nossa sociedade, para o avanço do nosso país, para o avanço dos nossos municípios, né? E eu acho que, assim, ó, nós que estamos no poder, a gente precisa dar o exemplo, né? Eu acho que começa por nós, né? Com certeza. E a gente agora temos as próximas eleições presidenciais, nós falamos dos jovens, né? São os jovens que podem, sim, fazer uma mudança ou não e ter voz, dar a sua opinião, né? Participar da vida política. A partir dos 16 anos a gente já pode votar, a partir dos 18 é obrigatório o voto, então vamos exercer esse nosso direito, fazer diferente, né, Fábio? Sim. A gente não vive esses extremos, existe
um caminho político muito diálogo. diferente do diálogo. Não estamos falando de um lado ou do outro, não estamos falando de Lula ou falando de Bolsonaro, estamos falando de uma boa política. Então, acredito que a participação dos jovens influencia muito nisso também, né? Para decidir o futuro do nosso país. Com certeza, com certeza. E a juventude tem um papel muito importante nessa questão, né? E ano que vem a gente tem eleição, né? E eu espero que realmente as pessoas, é como tu falou, né, Michi? Eu espero que as pessoas não se atenham a essa questão de estar dividido somente em dois grupos, Que né? pensem bem. É. Independente de apoiar ou não um dos grupos, que saiba ouvir e respeitar a opinião daquele que é a oposição, porque a oposição não é inimizade. É isso E aí. como é bom a gente ter oposição, eu sempre digo, quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando. Sim. A gente precisa do que pensa diferente para quê? Para a gente ter a humildade de escutar, observar no que a pessoa está certa e realmente equilibrar as nossas ideias para a gente encontrar um denominador comum. É isso Quando aí. todo mundo acha que está certo, é muito difícil que a gente encontre um caminho Sim. onde todos cresçam, É né? bem assim, é bem assim. O prefeito Tiago que fala muito que a oposição nos faz bem. Exatamente. A oposição inteligente, né? Exato. A exato. oposição nos faz bem, porque senão a gente se acomoda, né? A gente acaba se muito, acomodando. Muito. Uhum. Ela é muito necessária, mas uma oposição saudável, que faz a gente crescer e principalmente que faz a gente pensar. Porque um povo que não pensa, um povo que não discute política, que é por onde a gente está se encaminhando, é um povo que não consegue se desenvolver, porque a cegueira, ela vem daquele líder que impõe as suas verdades e o povo não pensa, ele só segue aquela Só verdade. segue. Nós temos exemplos no mundo que são realmente muito tristes. Uhum. E é incrível como a cegueira coletiva ela acontece, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, pensar sim, independente da bandeira que você defende, do candidato que você defende, conseguir ouvir com respeito aquele que pensa diferente de você. É isso aí. E lembrando também que, assim, ó, tem pessoas que dizem, eu não quero me envolver, eu não gosto de política, não é para mim. Mas a nossa vida diária é política. Tudo é política. Não adianta, tudo envolve política, tudo que tu for fazer, se tu te deparar com uma injustiça na tua frente e tu tiver que tomar uma decisão, é política, é uma decisão política que tu vai tomar. Então, tu não tem como não se envolver, tu não tem como dizer que não, eu não quero saber, né? Então, assim, tem a política partidária, que é uma coisa, né? Mas a política que nos envolve todos os dias é outra coisa. Mas a gente precisa estar num partido para ocupar um cargo e fazer depois a diferença. Então, ser partidário não é vergonha para ninguém. Porque Não. a política ela chegou num ponto no Brasil que parece que você só vai entrar na política para tirar uma vantagem, que você só está num cargo público para trabalhar pouco. Sim. E muito pelo contrário, todos os políticos sérios que eu conheço trabalham muito além da conta. Sim. E dificilmente tem uma relação, eu digo, daquele muito obrigado, sabe? Uhum. Então, você está fazendo um dever, parece, e ao mesmo tempo você tem pouco incentivo. Eu conheço há muitos anos muitos partidos, muitos prefeitos, muitos vereadores, e que se decepcionam porque trabalharam muito e a colheita nem sempre é do tamanho, não é, da dedicação. Então, pelos bons políticos, é sobre isso que a gente está falando, né? Sim. Que a política tenha pessoas boas e dedicadas, que é o que a gente precisa. Sim. Você é uma delas, Fábio. Obrigada, A obrigada. origem da palavra política, ela vem de sociedade, de população, né? Tem a diferença da política e da politicagem, é o Exato. que a gente falava antes. Hoje a gente tem muita politicagem, Sim. mas pouca política de verdade, que as pessoas fazem se preocupando com o bem social, com as pessoas, com a comunidade. E é isso que a gente precisa, né, Fabi? Com certeza a gente está vendo um bom exemplo aqui do nosso lado. A Fabi, que é vice-prefeita, e também assume a Secretaria de Saúde Sim. de Dois Lajeados, né? Aham. Tem duas funções. Uhum. Fabi, obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. A gente espera principalmente que as mulheres, na próxima eleição, a gente teve aqui uma candidata, vice-prefeita em Guaporé, esperamos que na próxima eleição a gente tenha mais mulheres, mas não porque são mulheres, não é? A gente não quer que esteja lá só porque é mulher, então vamos votar em mulher. A gente quer porque a gente sabe da competência, da sensibilidade e do poder de diferença que elas podem fazer. Então, por mais mulheres na política, Fabi, obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E só lembrando que a mulher, ela é 53% do eleitorado no Brasil. Se Né? mulher votasse Se em mulher votasse em mulher, hoje nós seríamos a maioria, né? depende de nós. Com certeza, que esse olhar feminino, essa sensibilidade feminina também possa refletir na política e, com certeza, no futuro do nosso país, do nosso estado e dos nossos municípios. A gente pensa em grandes esferas, mas também aqui no nosso pequeno núcleo. Muito obrigada pela participação, Fábio, até o nosso próximo encontro. Até, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.